Estamos de volta com o bloco 2 do nosso programa Cristalina em Foco na sua TV Cristalina. Pessoal, ontem o Rio Grande do Sul, a cidade de Estação, claro, todos nós, a nível Brasil e até fora, né, que são momentos que causam pânico e terror, coisas que a gente só via em filmes ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Mas de repente virou essa moda ridícula, virou um negócio absurdo, esses ataques em escolas. Nós tivemos ontem na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, onde um marginal de 16 anos, um bandido de 16 anos, adentrou a escola, estava com o facão embaiado, né? Estava colocado dentro da calça, que não dava para ver. Falou que ia até a secretaria para entregar um currículo, pois estava buscando uma oportunidade de trabalho. Segurança deixou entrar, não acompanhou, como é o correto de o segurança da escola, a pessoa que fica na portaria, ter acompanhado esse marginal até a direção da escola. E ele foi, quando chegou, ele desviou, foi para outro local e de posse de várias bombinhas, daquelas bombinhas de São João, bombinhas grossas, né, de barulho intenso, de posse dessas bombinhas, ele colocou fogo em várias e jogou em vários locais da escola. Jogava, corria, jogava para um lado, corria para o outro, jogava ali e acabou assustando aquela molecada, aquela garotada toda, achando que inclusive eram tiros que estavam sendo disparados dentro da escola. Ele então sacou o facão e começou a atacar as pessoas, né, os alunos e quem passava pela sua frente. Ele atacou uma professora, atacou um aluno. Esse aluno, Vitor André Cungel, de 9 anos, acabou morto, né, com 2 ou 3 facãozadas que ele desferiu contra ele. E ele foi socorrido logo depois, mas não resistiu aos ferimentos. A professora, de 34 anos, e outras alunas, né, que estavam no momento atacadas por ele, foram levadas ao pronto atendimento. Uma aluna mais a professora já teve alta, outra aluna teve que ser removida para outra cidade com melhor suporte médico. E isso causou pânico e aterrorizou os pais, mães, familiares da cidade. Porque você imagina, você leva seu filho para a creche, leva seu filho para a escola, e aí um marginal como esse invade para atacar crianças, adolescentes indefesos que estavam ali. É o que eu falei uma vez, e alguém até retrucou, mas por quê? Eu fiz a pergunta, por que ele não invadiu o quartel da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul? Vai lá, invade o quartel, vai lá contra a PM. Ele poderia até desferir um ataque contra um policial, mas ele ia levar uma saraivada que eu vou falar pra você, viu? Essa idade dele de 16 anos aí, que o Conselho Tutelar, né? A legislação brasileira não permite nem que ele seja preso. Só pra você ter uma ideia, ele vai ser internado preventivamente por 45 dias, depois será encaminhado para não é nem prisão, educandário, vamos dizer assim, onde ele vai ficar no máximo por 2 ou 3 anos. Ponto. Se é nos Estados Unidos, em alguns estados da América, a idade dele já permitia inclusive a pena de morte, prisão perpétua no mínimo e pena de morte para ele. Aqui ele vai para um abrigo de menores, onde vai ficar no abrigo por, no máximo, 2 anos, 3 anos, depois será colocado em liberdade. E os pais desse jovem lá, do Vitor André Cungel, de 9 anos, e dessas outras crianças que foram atacados, e mais, e ele acabou se machucando quando foi contido por populares que viram o que estava acontecendo. Ele foi o primeiro a ser colocado na ambulância, ele estava sendo socorrido primeiro do que as crianças que foram atacadas por ele. Quando a população teve conhecimento, eles arrancaram ele de dentro dessa ambulância, deram um pau nele
pau de dar em 10, 12, 15, ele levou sozinho e eu acho que foi pouco, tinha que ter levado um pouquinho mais. Foi retirado da ambulância e aí a ambulância foi colocada então as vítimas dele. Ele ficou para uma outra ambulância. Então assim, deixo aqui os nossos sentimentos a essa família do Victor André Cungel, de 9 anos, vítima desse marginal que entrou e atacou essas crianças ontem na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul. Mas aí, um ataque de uma criança, de um adolescente, um vagabundo de 16 anos. Mas nós tivemos um ataque também de homens que se dizem homens, né? Ser humano e de maior idade, a um professor em Jataí. Esses monstros lá de Jataí espancaram o professor Marco Antônio de Oliveira Vil até a morte. Mesmo ele caído no chão, chutes, pontapés, mas bateram nele absurdamente. E o professor ontem não resistiu, aos 9 dias de UTI, e infelizmente faleceu. Na entrevista de hoje às redes de televisão, a sua esposa pede justiça. Mas qual a justiça? Como a lei brasileira vai favorecer esses marginais? Esses marginais não vão ficar muito tempo presos. E ele deixou filhos, deixou a esposa, deixa amigos. Então, são selvagerias de pessoas que estão despreparadas. Desde um adolescente que invade uma creche, invade uma escola, a esses marginais. E aí vem outro problema. Ontem, o Roberto Justus, apresentador renomado, né? Fez vários programas de TV junto com a sua esposa, estava aterrorizado quando um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um professor universitário, fez uma publicação falando que a filha mais nova do Roberto Justus com a sua esposa merecia ser guilhotinada. Rapaz, pelo amor de Deus, é um professor universitário. É um professor universitário sendo morto aqui em Goiás. É um professor universitário do Rio de Janeiro falando que a filha do Roberto Justus, independente, poderia ser a sua filha, um amigo, a filha de alguém, mas é um professor, uma pessoa que leva conhecimento, que leva aprendizado às pessoas, fazer um comentário desse na rede social. Aí ontem o professor veio e falou que era apenas um comentário, brincadeira, né? Que era só uma brincadeira, era só um modo de dizer, que não era matar a filha. Ué, até onde eu sei, na Idade Média, depois em outros, né, os escravos aí, entre outros lá para trás, fez alguma coisa errada, colocava ele na guilhotina, descia a lâmina ali, cortava a cabeça, guilhotinou, perdeu a cabeça. Esse foi o comentário que o professor fez. E ele falou que não era, o intuito não era esse. Peraí, professor, se o senhor é professor universitário, o senhor tem que saber o que o senhor faz, o senhor fala. O exemplo é aquilo que o senhor profere. Se o senhor é um cara de educação, um cara centrado, um cara de respeito, um cara de família, o senhor vai fazer a coisa certa, o senhor vai tecer bons comentários e esses comentários bons serão reverberados. Mas o senhor fez o comentário errado, o senhor fez a coisa errada e agora o seu pedido de desculpa não foi aceito. Muito ruim o que o senhor falou ontem. Então fica aqui os nossos pesares nesse programa de hoje. O garoto será sepultado ainda hoje, o Victor André Cungel, lá da cidade de Estação, que foi morto ontem pelo adolescente, será sepultado hoje às 14 horas. Aos seus familiares, os nossos sentimentos. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje, dessa quarta-feira, 9 de julho de 2025. Se Deus quiser, amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui trazendo muito mais notícias, muito mais novidades para você. E antes de encerrar, quero falar com você
morador do bairro Cristal, em especial lá da J-Coin. Pessoal, falei ontem com o Dr. Carlos, que é o proprietário da área. Ele arrematou a área no leilão. Conversei com ele ontem, perguntei sobre as ações, se a prefeitura teve contato. Silvano, a prefeitura não fez contato nenhum e não se preocupou até agora. Para mim não é problema. Eu arrematei a área no leilão e vou buscar o registro no cartório de imóveis da minha propriedade. Aos moradores, você que é morador do bairro, nós vamos buscar individualmente cada morador que está lá e nós vamos negociar. Eu vou vender o direito de posse ao morador. Então, quero falar para você, morador, não espere nada da prefeitura, não se preocupe, não espere nada com a prefeitura. Ele já deixou bem claro que ele não vai derrubar, tomar, invadir, causar nenhum tipo de transtornos para vocês. Ele vai buscar, você é dono, você mora aqui, comprou de quem? Ah, eu comprei, não tem problema. É sua casa, tá aqui, beleza? Vamos negociar um valor aqui e você vai me pagar dessa forma, em parcelas, para ficar tranquilo. Então, tranquilize-se você, morador aí da área da J-Coin, beleza? Agora sim, se Deus quiser, amanhã nós estaremos de volta com mais um programa Cristalina em Foco. Tchau, tchau, Cristalina!